Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura hoje? Vamos para a leitura da terceira aliá da Parashat Terukah, que fala sobre a novena vermelha, fala sobre o falecimento de Miriam. E aí ontem eu tava lendo sobre uma explicação sobre essa Parashá, né? Além daquela que eu recebi, que a gente recebe em todo o ensino de Shabbat, a gente recebe um ensino sobre a Parashá da semana. Então, nós estudamos a Parashá da semana na igreja e depois a gente lê, durante a semana a gente lê as aliot, aliot. E aí falou sobre Miriam, né, e o fato da bondade de Miriam ter sido carregada durante os 40 anos do deserto, né, na forma de um poço, né. Ela foi reconhecida como uma tzadeket, que é o feminino de justo. Ela foi reconhecida no mundo espiritual como uma mulher justa. E vou usar qualidade, mas não é esse o termo, né? E a qualidade, digamos assim, o mérito, o mérito de Miriam por ter sido uma mulher justa diante do Eterno foi que o poço que o povo usava, o poço de água que o povo usava, era um mérito da bondade de Miriam junto ao povo de Israel. Depois também falou sobre Arão e sobre Moisés mesmo, né? Os méritos da justiça de cada um deles. Muito legal, muito interessante. E de repente até esperar terminar essa mais próximo do final dessa aliá. Eu não sei se é pro final dessa ou pro final acho que é pro final de Deuteronômio, que fala sobre a morte de Moisés. Aí mais pro final eu vou falar, né? Eu vou falar com vocês sobre esses três atributos. De repente até no final dessa mesma parashá aqui, porque logo vai ter o falecimento de Arão também, né? Ou melhor, não é nem falecimento, é recolhimento, porque Miriam foi recolhida. Ela era tão justa que o espírito dela estava tão próximo ao Eterno que o Senhor a recolheu. O espírito de Arão estava tão próximo ao Eterno que o Senhor o recolheu. O espírito de Moisés estava tão próximo do Eterno que o Senhor o recolheu também. Então, muito legal, muito bonito. Muito bonito o entendimento da Torá oral, né? Que isso que eu tô comentando com vocês é uma coisa que é passada de geração em geração entre os judeus, que é esse ensino oral da Torá, né? A tradição oral, que chama. Bora lá então a leitura da terceira aliá, hoje em Números 20, do verso 7 ao verso 13. E na Brit Hadashah, João 3, do verso 10 ao 21. Pra gente começar essa leitura, a bênção da Torá. Toda vez que a gente lê a Torá, a gente declara uma bênção, porque o Senhor é bondoso em nos dar os mandamentos e nos ordenar cumpri-los. Mesmo que não entendamos, isso é muito importante, mesmo que não entendamos, na própria palavra, na própria Torá, está escrito que quando o Senhor entregou as palavras ao povo, o povo de Israel disse: faremos e obedeceremos. Fazer antes de entender. Faremos e obedeceremos. Fazer e obedecer.
Aí tem uma fala né, no meio cristão que eu aprendi, né, quando tava, logo que eu comecei a minha caminhada de fé, ainda lá dentro da igreja luterana. O alfabeto do ser humano é A, B, C, D. O alfabeto do cristão é obedecer. Então, nada mais do que isso, né? Fazer e obedecer. Terceira aliá, então, Números, capítulo 20, verso 7. A bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste cumprir as palavras da Torá. Bendito és tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Vamos lá, então. Deixa eu desativar um negócio aqui. Deu. Eu fui desativar um negócio aqui no celular. Números capítulo 20, verso 7. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falareis a rocha diante de seus olhos, e dará as suas águas, e tirareis para eles águas da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Recapitulando, na aliá de ontem, no final da aliá de ontem, como a Miriam tinha falecido, né, há pouco tempo, não tinha mais água, que nem eu tava falando antes, era mérito de Miriam, mérito da justiça, né, do cumprimento da Torá, mérito dela, pela bondade dela, o poço de água que eles tinham acesso no deserto. E aí acabou a água. Miriam faleceu, Miriam foi recolhida, né, faleceu, foi recolhida. Acabou a água. Como é que se vive sem água no deserto? Não se vive sem água no deserto, né? Como é que vai tomar? Como é que os animaizinhos vão comer, vão tomar água? Como é que vai botar água para as plantas? Não tem, né? Como é que as pessoas vão tomar água? Fazer comida? Tem, mesmo que seja um maná. O povo subiu revoltadíssimo, né? Cheio da razão. Ou não. Cheio da razão até a página 2. E no início da caminhada, Moisés recebeu uma ordem de ferir a rocha para que a água fluísse pela rocha e se desse de beber ao povo. Aqui a ordem foi diferente. Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falareis a rocha diante de seus olhos, e dará as suas águas, e tirareis para eles águas da rocha, e dareis de beber à congregação e a seus animais. O que Moisés fez? E Moisés tomou a vara de diante do Eterno, como lhe ordenara. E Moisés e Arão juntaram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi, rogo, rebeldes. Porventura podemos fazer sair água desta rocha para vós? E Moisés levantou sua mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e saiu muita água, e a congregação e seus animais beberam. A ordem era falar. Moisés feriu. E o Eterno disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Merivá, ou disputa, porque os filhos de Israel brigaram com o Eterno e ele se santificou em virtude delas. Em virtude do quê? Das disputas, porque foi uma disputa do povo pela água e uma disputa do próprio Moisés. Por quê? Porque Moisés, quando foi chamado para
tirar o povo do Egito, ele fez sinais e maravilhas, ele não falou, ele não conversou, ele não sentou lá na mesa com o faraó e disse, ó, faraó, o negócio é o seguinte, assim, assim, assado, eu preciso levar esse povo pra lá pro deserto, tem uma ordem do nosso Deus pra ir lá adorar todo o povo, assim, assim, assim. Não, ele foi com sinais e maravilhas, ou seja, a Shekhinah, a presença do Eterno, a glória do Eterno estava com Moisés o tempo todo, praticando sinais e maravilhas. Então ele não falava, ele simplesmente fazia. Era pelo movimento, não é pela fala. Tanto que dentro dos Midrashim também, que é a questão da Torá oral, foi falar, eu li também sobre isso, que Moisés não tinha a eloquência da fala, justamente porque quando ele era criança, que estava no colo do faraó, isso também vem de um midrashim, a criança viu a coroa de ouro, a coroa do faraó lá, não sei como é que é o nome correto, e puxou aquele negócio de ouro da cabeça do faraó, e um dos sacerdotes do faraó disse assim, esse menino vai tomar o teu reino. Ele tomou a tua coroa, ele vai tomar o teu reino. Claro que isso era verdade, né? Não vamos... O sacerdote sabia que isso ia acontecer. Mas, para proteger essa criança, o que o Eterno fez? O Eterno mandou um anjo junto com essa criança, né? Junto com Moisés. Aqui eu não vou entrar muito nesse mérito dos anjos que acompanham, mas existe. O sacerdote disse assim, vamos fazer um teste com ele. Se ele for realmente tomar o teu reino, o senhor vai ter que matar esse menino? Né, falando pro faraó. Aí botaram lá um negócio de ouro, né, a coroa, a própria coroa do faraó, botaram no lado, e do outro lado botaram brasas incandescentes. Óbvio que a criança foi direto pro ouro, né? Por quê? Porque chamava atenção, e sim, porque era o objetivo dessa criança. O propósito de vida dessa criança era tirar o povo de Israel, era tomar a coroa de Faraó como? Tirando o povo de Israel do Egito. O que aconteceu? Aí o Senhor mandou um anjo lá para cuidar da criança. E aí quando a criança foi lá para pegar a coroa, ele pegou a mãozinha da criança e botou a mãozinha na brasa incandescente, a criança pegou a brasa incandescente e botou na boca. Então ele teria uma... existe dentro do Midrashim a história de que Moisés, quando ele tá lá dentro da caverna conversando com o Eterno, né, com a questão da sarça, né, que viu a sarça dente, ele mesmo disse, eu sou lento ao falar, então ele tinha um problema na boca, tinha um problema na voz, que é atribuído a essa situação. Não tá entendendo nada, não acredita? Tá tudo certo. Pesquisa, procura Midrash sobre Moisés e a coroa do faraó. Existe esse Midrash. Tem nos sites de estudos, nos sites nos sites judaicos que falam sobre estudos judaicos, enfim. Tá lá. Aonde? Nos arquivos das Parashiot. Tá tudo lá bonitinho. É só pesquisar. Bom, nós estávamos falando então da água, que eu tinha falado, né? As águas de Merivá, então as águas de disputa. Por quê? Porque o povo contendeu com Deus, com o Eterno por causa da água, e Moisés contendeu com aquilo que ele já estava acostumado a fazer, porque ele estava acostumado ao quê? Ferir a ação e não a fala. E não a profetizar, porque aqui o fala com a rocha profetiza, olha só, o profetiza para a rocha derramar água, para que o nome do Eterno seja glorificado. É isso, gente, vamos ler então agora a parte
João. A parte onde ele fala, onde Yeshua fala com quem? Com Nacdimon ou Nicodemos. João 3, do verso 10 ao verso 23. Respondeu Yeshua e disse-lhe: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhe digo que aquilo que sabemos nós falamos e o que vemos nós testemunhamos e o nosso testemunho vocês não recebem. Se eu lhes falo acerca do que está sobre a terra e vocês não creem, como se crerão em mim se lhes falar acerca do que está nos céus? E nenhum homem subiu aos céus senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem está preparado para ser levantado, para que todo homem que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Pois de tal maneira amou Elohim o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Porque Elohim não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para dar vida ao mundo por sua mão. Quem nele crê não é condenado, e aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho do Homem. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz obras odiosas odeia a luz, e não vem para a luz, para que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que sejam conhecidas suas obras, que em Elohim foram feitas. Então, tá. Essa paraxá, a Hukat, ela também tá ligada à serpente no deserto. A Nehustã. Até eu tinha comentado na primeira aliá. Nehustã foi a serpente de bronze que foi forjada por Moisés no momento em que o povo houve uma praga no meio do povo, uma praga de serpentes também, e que as pessoas eram picadas por serpentes. Não me lembro quantas pessoas, porque como eu não li de novo essa aliá para falar hoje, né? Vou ler, provavelmente é a quarta ou é a quinta aliá. As serpentes iam lá, picavam o povo, e Moisés foi ordenado a forjar uma serpente de bronze e colocar no madeiro ou numa cruz. Aí, é isso aqui mesmo que eu quero falar. E Yeshua diz assim, ó, e como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem está preparado para ser levantado, para que todo homem que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Todo aquele que cresce que a serpente de bronze curaria e olhasse para a serpente era curado e salvo da morte. A mesma coisa com o Filho do Homem. Todo aquele que olhar para aquele madeiro e ver que Yeshua é o Mashiach, é o ungido, que é o Filho do Homem que veio para livrar o mundo do pecado da morte, do pecado da justiça e do juízo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Pois que de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não seja destruído. Vamos ver, ou seja, não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Porque Elohim não enviou o seu Filho. Deixa eu ver. 72, tá? Tá em Salmo 2. Não enviou o seu Filho para condenar ou julgar o mundo, mas para dar a vida ou para vivificar ao mundo por sua mão. Quem nele crê não é condenado, não é julgado. E aquele que não crê que Yeshua é o Mashiach, é o ungido do Eterno, que veio para vivificar o mundo, aquele que não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do único
do único, aí tem uma expressão, aí tem uma explicação aqui. Único e Hidaya em aramaico. Em vários textos aramaicos, a palavra Hidaya, único, é usada poeticamente para se referir a Adonai. Aqui eu falo Adonai, mas está escrito Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome impronunciável. Quem nele crê não é condenado, não é julgado. E aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Elohim. 78, Salmo 2 e Provérbios 34. E a condenação, qual é que é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Yeshua? É o ungido? Indo um pouco mais fundo, é o cave, é o feixe de luz que sai lá da criação, é a contração do eterno, quando ele se contrai para que o mundo possa ser criado. Meu Senhor. A luz veio ao mundo, mas os filhos dos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz obras odiosas odeia a luz e não vem para a luz para que não sejam reprovadas as suas obras. Por quê? Porque é melhor que eu tenha minha obra das trevas, porque é o meu orgulho, porque é a força do meu braço, do que as obras de Elohim, que são obras do quê? Que são obras que vêm da Torá, que vêm do cumprimento dos mandamentos, leis, preceitos e ordens do Eterno. Cumprimento de Torá. Mas aquele que pratica a verdade, qual é a verdade? A verdade está na palavra. Qual é a palavra? É a Torá, é os mandamentos. Aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que sejam conhecidas suas obras, que em Elohim são feitas. Por isso que quando Miriam foi recolhida, não teve mais água, porque aquilo ali era um mérito da justiça de Miriam, que Miriam praticava dentre os filhos de Israel. A bondade dela, Hesed é bondade. A Hesed dela fez com que o povo tivesse água no deserto por 40 anos. Postei e saí correndo. Quais são as obras de Torá? Quais são as obras do cumprimento dos mandamentos do Eterno que você tem na sua vida? Quando a luz chega, as trevas se dissipam, todas as obras que são feitas por mão humana, elas caem. Não confiem em carros nem em cavalos, nem na força do homem, confie as suas obras na mão do Eterno. Porque logo mais adiante, ou um pouco mais para trás, em Mateus, se eu não me engano, diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo do Mashiach? O jugo do Mashiach são as obras da Torá. O jugo do Mashiach é carregar a Torá em si, para que o fardo dele, que são as obras da Torá, sejam leves para ti. É isso, meu povo. Que tenha feito sentido na tua vida, que tenha feito sentido isso. Abra os teus olhos. Que todo espírito de engano que se levanta neste tempo para trazer discórdia, para trazer cegueira espiritual, que ele seja repreendido pelo poder do Eterno, pela palavra do Eterno, no nome de Yeshua HaMashiach, para que você possa ver com os olhos abertos, para que as cascas caiam dos seus olhos e você veja aquilo que você ainda não viu. Beijo no teu coração. Shalom, shalom.